Fala pessoal, vamos lá, vamos dar início a mais um call de gestão da Morada Capital. Quero agradecer a todos aí pela presença. Estou com o Alex aqui, o gestor, para falar um pouco das posições, mas antes quero começar falando um pouco do nosso mês, né, do que aconteceu no mês, em relação às nossas posições, e também bem como o cenário acabou afetando, né, as nossas posições também. Ah, Bom, vamos falar um pouco de Brasil primeiro. O Brasil teve, né, a própria Bolsa teve uma performance espetacular, né? É, eu acabei de falar isso aqui em um call e vou reiterar, pouca gente, o mercado quase inteiro, não conseguiu capturar essa alta da Bovespa. O motivo, claro, né, para esse fluxo gigante, né, que veio e inundou o mercado brasileiro pelos estrangeiros, quase 27 bilhões de reais, né, em menos de 20 dias, né, foi avassalador, né, e o motivo, claro, na nossa percepção, é o grande diferencial de juros reais, né, entre Brasil e Estados Unidos, e também a história, obviamente, um dólar mais fraco, ah, acabou contribuindo, né, para esse fluir, né, de dinheiro para fora dos Estados Unidos em direção para o mercado emergente, né? Vocês podem ver, não foi só o Brasil que se beneficiou desse fluxo, também México, Colômbia, Peru, Chile, né? Todos esses acabaram recebendo grandes volumes de dinheiro de investidor estrangeiro, tá? A inflação no Brasil permanece muito comportada. O relatório Focus vem mostrando uma queda de expectativa e que elas continuam sendo muito bem ancoradas, tá? O Banco Central, sua última reunião, é, 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 continuou mantendo um discurso certamente de uma maneira cautelosa, mas já, né, de uma maneira já começou a mostrar, né, um ciclo ali na frente, um ciclo de corte, né? Um discurso cauteloso, mais puxado para um otimismo, para um começo de ciclo de corte, um pouco dovish, né? Mesmo porque a atividade, né, alguns índices de atividade mostrou, de certa maneira, uma moderação, né? Uma acomodação, tá? Do lado da eleição, eu gosto de dizer que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Muitos estrategistas políticos, né, que aparecem aí de tempos em tempos, de 4 em 4 anos, né, diziam que o Tarcísio ia ser o cara que ia ganhar, já acabou essa história, né? Então isso muda muito rápido, muda muito. As pesquisas vão começar agora com mais força, então vai ter muita volatilidade nesse período que mal começou o Brasil ainda, período de eleição, né? Então, a gente acaba dando menos peso nas nossas decisões e análise, né, para as eleições nesse momento agora, né? Então, a gente prefere se ater a bons negócios e a boas assimetrias, né? Então, a gente olha bastante para isso, né? Então, dado que o estrangeiro investiu aí 27 bi, e só uma informação para vocês, desses 27 bi, 7 bilhões foram injetados na Vale, tá? É dinheiro para caramba. Vocês podem me perguntar o porquê disso. A gente pode elocubrar aqui diversas, diversos motivos para tentar justificar esse dinheirão todo, né? Eu acho que um dos motivos pode ser uma consolidação das mineradoras do mundo, né? Sobra aí a Vale, a Rio Tinto e a BHP, né? E um play, sei lá, de commodities, essa história da prata, do ouro, que ninguém entende por quê, né? Dessas altas absurdas. Ah, os valuations não se sustentam em si, então pode ter sido um play desse tipo, né? Mas para nossa cabeça aqui, o minério nem mexeu de preço, a China continua ainda com atividade muito baixa, né? Não tem uma certa recuperação forte para justificar, né, o minério, uma empresa andando desse jeito, né? Os bancos
estão extremamente caros, né? Principalmente o Itaú, né? Então a gente tinha Itaú no portfólio, a gente acabou tirando o Itaú, pelo o Itaú negociando aí a 2,6 vezes book, mesmo preço de 2019, preço de reforma, né? De período reformista, teto de gasto, né? E nós estamos com o Lula ainda dizendo que gasto é vida, né? Vamos ter calma, né? Então, muita coisa de Brasil andou, nós tínhamos um portfólio, e a gente acabou reduzindo um pouco a exposição de Brasil nessa alta, né? A gente continua com uma alocação de Brasil, né? Nós temos algumas empresas do setor de utilidade pública, nós temos Eneva, nós temos Equatorial ainda no book, nós temos Nubank e BTG, né? Então a gente continua com algumas empresas de Brasil no portfólio, tá? Essa parte de Brasil, como a gente não tinha commodities, então a gente acabou não pegando muito essa alta de Bolsa Brasil. Nos Estados Unidos, a atividade, que é a outra parte do nosso portfólio, né, que é a atividade econômica, como vocês viram, seguiu extremamente resiliente, né, o consumo muito forte. Contudo, no entretanto, a inflação segue muito controlada, né? E ela vem se arrefecendo ao longo do caminho, né? O Banco Central, uma grande confusão entre Trump e o Powell, né? Que isso deve se encerrar, acabou, né? Essa pancadaria, né? Vai estar ainda olhando os dados, né? E o Trump acabou indicando o Kevin Walsh, né? Para a cadeira como presidente do Federal Reserve, que no nosso entendimento é um cara técnico, um cara mercado, né? Ele já trabalhou em grandes hedge funds, então parece ser um cara muito competente aí para assumir essa cadeira, tá? Nós aproveitamos a queda nos Estados Unidos de algumas ações de tecnologia para aumentar um pouco da posição, né? E nós zeramos o ouro, que era o nosso hedge, né? Era o nosso hedge, acabou ganhando dinheiro, né? Hedge a gente brinca aqui na gestora que hedge é para sangrar, mas o ouro acabou contribuindo bem para o portfólio, foi um bom hedge para a gente. Agora, a vol desse troço aí foi uma loucura e a gente não quer mais estar nesse negócio aí, né? Pode gerar, né, uma correção muito violenta e isso desbalancear muito a nossa caixinha de hedge, né? Então a gente acabou tirando o ouro, né, do hedge do portfólio. Próximo slide. Então, assim, os destaques positivos no portfólio do mês de janeiro, né, acabou sendo, obviamente, Brasil, vindo de Brasil, né, os bancos que nós tínhamos, então acabou sendo o grande destaque, BTG e, obviamente, Equatorial, e a gente tinha uma call, temos ainda, na verdade, uma call de Small 11, né, para pegar esse rally, né? A gente comprou isso bem no começo do mês de janeiro, para não ficar com um portfólio muito despernado de Brasil, né? Nós pegamos esse Small 11 aí, essa callzinha, na veia, tá? E ajudou bastante. E no Nubank e BPAC acabaram sendo grande destaque para nós. O negativo veio, obviamente, dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm sofrido essa correção impulsionada por um medo que o Alex vai acabar falando aí um pouco agora na indústria de software, né? Então assim, acabou espalhando aí para todos os setores que não tinham nada a ver com essa história, né? Mas Microsoft acabou sendo a grande detratora do portfólio, né? Morada continua seguindo muito bem o que a gente se propõe a fazer, que é bater bem o IPCA mais 1B todo mês, né? Todo mês é difícil, mas a gente quer entregar isso com muita recorrência, protegendo muito o drawdown do cliente. A gente tem conseguido fazer isso com muita excelência, né? Com muito cuidado, né? No drawdown, nas grandes quedas de mercado, né? Nós estamos batendo desde o início em 10%
o nosso benchmark, que é o IPCA mais yield do IMAB, né, com uma vol de 11%, que é uma vol relativamente mais baixa que a Bolsa e que a Bolsa Americana. Tá? O drawdown continua sendo muito bem defendido, como vocês podem ver, nós passamos por diversos momentos de grandes volatilidade no mercado, grandes quedas, né? E a gente conseguiu até agora ter sucesso, né? Em segurar, né? Esses drawdowns, essas quedas de mercado, que acaba fazendo com que o teu cliente não se desespere, né? Nesses momentos, né? De grande volatilidade de mercado, tá? Ah, de novo, né, eu gosto de salientar, para terminar minha parte, e dizer que o nosso produto ele traz algo diferente. Né? Nós, talvez, não sejamos um produto como os outros, né? E isso mostra em números. A nossa correlação ela é muito baixa em relação aos principais fundos de bolsa da indústria. Vocês podem perceber que a Morada ela tem uma correlação baixíssima, 0,60, 0,50, e ela vai cair mais, tá? Muito baixa em relação à indústria. Agora, quando você olha eles com eles, você acaba percebendo que é uma correlação altíssima, né? Eles parecem ser e ter as mesmas coisas. Né? Então, não é uma crítica, e sim é uma maneira de olhar portfólio. Né? Se você tiver Morada no teu portfólio e mais um outro fundo, você vai melhorar o risco do teu portfólio, vai melhorar o Sharpe do teu portfólio. Né? Então, eu estou trazendo uma solução de melhora da parcela de risco do portfólio do teu cliente. Tá? É isso, assim, a gente está se diferenciando. Se perguntar para mim, Felipe, o que faz essa correlação ser baixa, né, em relação à indústria? São dois pontos aqui principais. Né? A primeira nós não operamos e não gostamos dos setores que a maioria desses caras operam, que é o varejo, entre outras coisas, né? Mais ligadas ao beta. Né? E segunda coisa, a gente investe global, né? E essa turma não tem o mandato de investir, não tem o mandato não tem o mandato de investir globalmente, né? Então a gente acaba se diferenciando por isso também. Bom, passo a palavra para o gestor Alex. Ele vai discorrer aí um pouco sobre um tema sobre tecnologia lá fora, tá bom? E se vocês quiserem perguntar alguma coisa, joga no chat que eu respondo depois para vocês. Obrigado a todos. Fala pessoal, primeiro obrigado de novo pela participação de todo mundo no call. A ideia aqui, na verdade, eu vou passar rapidamente por 4 slides, falar um pouco de como a gente está vendo 4 cases, um pouco para ilustrar um pouco do que a gente está vendo lá fora e tentar também elucidar um pouco do que a gente está vendo aqui dentro de Brasil, por que a gente fez uma redução de posição, optou por ter algum upside para tentar capturar alguma parte desse fluxo, mas que tem muita dificuldade de entender os valuations, o que está acontecendo, onde está a simetria, tá? Então, vou começar por Estados Unidos. Cara, uma posição que a gente sempre teve e que muitos de vocês já devem saber que a gente tem, é uma posição em NVIDIA. Eu trouxe basicamente 2 gráficos aqui que eu acho que eles elucidam bem o porquê que a gente gosta da posição. Se vocês olharem, nos últimos meses aí, o papel deu uma corrigida, teve uma compressão muito grande de lucro, desculpa, de múltiplo, e o que aconteceu, na verdade, foi que o lucro do cara continua expandindo de forma exponencial, assim. Eu acho que corrobora um pouco o que a gente viu nos resultados das empresas, assim, o CAPEX explodiu. Se alguém tinha dúvida se a gente estava no final, no meio do ciclo, acho que as Big Techs estão te falando aí onde elas acham que a gente está no ciclo, né? As surpresas de CAPEX foram estratosféricas, 100 bi de CAPEX de surpresa, no Google, o negócio está de fato acelerando, assim, não parece que existe uma inflexão, parece que os caras acreditam que esse é o moat mesmo que eles precisam perseguir para conseguir vencer essa batalha toda do AI, tá? Tem um outro argumento muito comum que todo mundo fala, que é a história de que esses chips vão ficar obsoletos e daqui 5 anos esse capex todo vale zero. E aí acho que vale ressaltar uma declaração da Amazon da semana passada,
onde eles falam que o A100, que é o chip mais antigo que eles têm da NVIDIA, de 6 anos atrás, está com 100% da capacidade de tomada. Assim, eles não têm nem A100 disponível, ou seja, está tudo tomado. Aquele medo que daqui 6 anos, quando o chip fica velho, esse capex vale zero, ele não está se realizando até agora. Assim. Então, se você acreditar que a gente vai continuar tendo uso das inteligências artificiais, que vem o super agent, que essas coisas vêm robotics para frente, é pouco provável que você vá usar menos do que a gente está usando hoje. Pelo contrário, assim, acho que a capacidade computacional que vai ser necessária, ela só tem a aumentar, assim, tá? Do lado direito, a gente trouxe uma coisa que a gente olha mais específico da NVIDIA, que é a história da reabertura da China, assim, né? Tem muita essa discussão, a gente enxerga esse tema aqui da seguinte forma, assim, num primeiro momento, os Estados Unidos barravam o chip porque era a forma de você impedir que essa indústria se renovasse, que ela inventasse alguma coisa que fosse tão bom quanto as empresas americanas estavam fazendo. O que está acontecendo agora nesse exato momento é que chegou num ponto que, como eles foram bloqueados, eles começaram a investir dinheiro das próprias empresas. Então chega num ponto agora que acho que o Trump tem percebido isso, o David Sachs, que é o cara que toca principalmente essa parte de AI no governo, ele sempre fala sobre isso, que o jeito de você enterrar o seu concorrente agora é basicamente você impedir que ele faça receita para ter dinheiro para fazer R&D. E basicamente, se você abre um chip antigo da NVIDIA, que nem o H200, você basicamente faz com que ninguém tenha interesse em comprar o próprio chip do chinês e fique mais difícil que esse cara faça receita para investir em R&D e fazer alguma coisa que concorra com a NVIDIA lá na frente, assim, tá? Eu sei que tem muito nós, a gente vive num mundo que tem infinitas informações, tem muito barulho, etc., mas todos os testes mostram que o chip da NVIDIA ainda é melhor do que qualquer outro chip, inclusive que o TPU do Google, ele tem uma outra função, apesar dele ser um chip muito bom, ele não é exatamente comparável com o GPU, ele é um ASIC, mas comparado com os chineses, a capacidade de processamento dos chips da NVIDIA ainda é muito melhor, entanto que quando surgindo a história da liberação do H200, que é um chip antigo, lembrando que a gente está no Blackwell, e a gente vai para o Ruby agora, esse ano, todas as empresas de tecnologia chinesas falaram que têm interesse, querem entrar na fila, querem saber como é que compra, porque de fato é um chip muito melhor e esses caras também não querem ficar para trás. E isso meio não está na conta de ninguém como estimativa de receita, tá? A gente até acha, só mas complementando, essa receita aqui ela deve sofrer inclusive alguma alteração para cima depois do capex das hyperscale nos últimos dias. Um outro case que foi um detrator de performance muito grande para a gente no mês passado, que a gente acha que talvez seja a coisa mais assimétrica que a gente olha aqui no nosso portfólio, é a Microsoft, tá? O gráfico da esquerda ele é idêntico, então você está tendo uma correção de múltiplo muito grande, a ação está apanhando nessa onda, depois dos lançamentos da Anthropic e de uma possível disrupção do mercado de software, tá? Lembrando que a Microsoft ela está cada vez mais tendo receita advinda da parte de cloud. Então, quando você fala da receita de cloud, você está falando de infraestrutura de data center. E quando você fala disso, não interessa muito quem vai ser o vencedor, né? Se o ChatGPT perder e virar o Gemini vai precisar de mais capacidade computacional para fazer, e a Microsoft é uma das detentoras dessa capacidade computacional muito grande, né? Então, você tem basicamente a Microsoft, a Amazon e o Google que têm capacidade para suprir. E mesmo esses caras, eles estão falando que eles não têm capacidade, tá? Então eles estão numa briga, assim, a Microsoft ela teve um miss de 1% de crescimento no cloud, e ele falou que o crescimento teria sido 2% acima do consenso se ele não tivesse usado para dentro da empresa e tivesse vendido para fora, ou seja, ele tem mais demanda do que ele consegue atender. Basicamente, isso é por isso que está todo mundo fazendo esse capex enorme, tá? Do lado direito, a gente colocou dois gráficos que eu acho que ilustram bastante um pouco do tamanho do movimento, assim, né? Uma coisa que a gente escuta comumente é, pô, se a gente não tem muita preocupação de uma possível mudança de governo e você vai perder o Rally de Brasil, porque está acontecendo uma coisa que talvez seja transformacional no Brasil, eu acho que esse gráfico ilustra bem o que está acontecendo lá fora, assim, o quão transformacional é lá fora, assim. O RPO, basicamente, é a receita que a Microsoft já tem bucada para os próximos 2 anos e meio de cloud, tá? A gente está falando de uma receita para os próximos 2 anos e meio de 625 bi. A gente fez aqui uma conta aproximada com as receitas de 4 empresas grandes brasileiras, a gente está falando de 2,5 vezes a receita das 4 maiores empresas brasileiras somadas nos últimos 12 meses. Então, assim, lá fora também está acontecendo um negócio incrível, assim, talvez a maior revolução, talvez não, a maior revolução que a gente está vivendo do ponto de vista tecnológico, e a gente também, pô, a gente tem muita preocupação em estar exposto a isso, porque a gente acha que isso aqui é de verdade muito mais o nosso trabalho do que, sinceramente,
ficar aqui contando uma história para vocês de quem a gente acha que vai ganhar a eleição, como o Filipão falou aí, pô, é muito difícil prever, então a gente prefere estar aqui onde a gente consegue ver de onde está vindo esse crescimento, quem são os clientes, por que o cara está fazendo isso, como é que está sendo o uso, quais estão sendo os ganhos de produtividade que estão sendo vistos na ponta e tudo mais. Uma outra coisa que a gente colocou aqui é uma coisa que a gente gosta de ver embaixo, que é como é que está a margem operacional desse cara, assim, que bate-se muito no ROIC dessas empresas estarem caindo, né? E é natural que durante um ciclo de CAPEX, o ROIC do cara esteja em queda mesmo. O que dá conforto para a gente aqui na Morada é que quando você olha a margem do cara, a margem do cara só expande. Então, basicamente, o que o ROIC está dizendo é o seguinte: eu estou fazendo um ciclo de CAPEX muito grande, porque eu tenho um negócio que é muito rentável e fica cada vez mais rentável ao longo dos anos. Então eu deveria investir cada vez mais nesse negócio, porque ele é cada vez mais rentável ao longo dos anos. Assim, a gente trouxe aqui desde 2017, mas se você abre esse gráfico mais para trás, esse gráfico é literalmente uma escadinha, assim, ele só veio expandindo ao longo do tempo, tá? A gente trouxe um pouco aqui da Oracle, é uma das ações que a gente olha aqui, a gente não tem posição, tá? Mas só para a gente não contar só histórias felizes sobre inteligência artificial, é, a gente acha que tem alguns cases complicados sim, tá? E a Oracle é um deles, assim. Nem tudo são flores. Esse cara é um cara que era uma empresa de software, ele tinha feito uma aquisição, ele se alavancou bastante por conta dessa aquisição, e logo depois ele tentou entrar nesse ciclo de construção de data center, de ser um cloud provider, e o que está acontecendo é o seguinte: esse cara, diferente das empresas das hyperscales, da Amazon, do Google, da Microsoft, da Meta, ele não tem a receita suficiente para fazer o tamanho de capex que ele está fazendo. Então ele está tomando muita dívida no mercado. Acho que muitos de vocês já viram o gráfico do CDS que a gente colocou aqui no canto da direita. Então o mercado está começando a questionar a capacidade de solvência desse cara, o tamanho da alavancagem dele, que é no gráfico da direita aqui. O gráfico da esquerda mostra o quanto ele está fazendo de dívida, tem uma parte que é dívida, tem uma parte que é leasing para construir os data centers. Então, esse cara tem um dispêndio de caixa muito grande a ser feito nos próximos 2, 3 anos, que talvez ele não consiga fazer se ele não conseguir rolar essa dívida para frente, tá? Enquanto a gente está falando das empresas Big Tech gerando caixa, gastando uma parte desse caixa para o desenvolvimento de data centers, na Oracle o que você vê já é uma queima de caixa que precisa ser feita de 23 bi em 2026, 23 bi em 2027, 20 bi em 2028, e ainda queimaria caixa em 2029, ele só viraria caixa líquido em 2030, tá? Nas estimativas. Então, assim, existem alguns cases sim que eles têm um pouco de dificuldade, a gente tem um pouco de dificuldade de entender como é que esse cara vai chegar do outro lado do rio, mesmo em tudo dando certo, em o uso só aumentando, aquele cenário todo que eu contei no slide da Microsoft se realizando, tá? Por último, a gente queria passar basicamente por dois cases de Brasil muito rápido. A gente já trazia utilities aqui, mas utilities acho que o Filipão tem rodado aí de novo com vocês todos. Acho que ele mostra muito como é que estão as tiras ficaram muito amassadas. Mas a gente queria mostrar dois gráficos muito emblemáticos para a gente, assim, tá? O primeiro é o Itaú, onde a gente está vendo os múltiplos do Itaú, assim, né? O consenso do mercado está vendo. Nunca foi tão caro você estar exposto no Itaú, igual está sendo hoje, assim. Lembrando que isso aqui é um banco, né? Tem algumas pessoas que estão olhando o PI agora para os bancos. A gente costuma falar aqui que a última vez que a gente mudou o múltiplo que olhava foi quando a gente olhava PI de tecnologia e depois a gente começou a olhar EV Sales e acabou dando meio errado. Então, se você é um cara que acredita que banco deveria ser olhado em price to book, esse negócio parece muito caro. Assim, ele não parece ter assimetria nenhuma de um cenário eleitoral. Então, assim, a gente tem um pouco de preocupação em estar exposto num negócio que a gente acha que não tem gordura, não tem assimetria, assim, porque a grande verdade é que o nosso trabalho aqui não é um trabalho de futurologia, né? A gente deveria achar onde está as assimetrias e ficar comprado nas assimetrias. Então, talvez seja a empresa que a gente mais gosta aqui como empresa brasileira. Foi uma das poucas coisas que não sofreu durante todo o período de caos do Brasil, assim, foi uma ação que conseguiu compor retorno ao longo do tempo, e mesmo assim ela parece muito cara, tá? Uma outra posição que a gente tem muito menor no portfólio hoje, mas que é uma posição que a gente tem desde que a gente abriu a morada, que ficou uma posição muito pequena agora no book, é BTG Pactual, assim. E aí eu trouxe por curiosidade o múltiplo do price to book do BTG, e eu trouxe um pouco de onde o banco fez follow-on, assim, acho que a cultura de
saber do banco de saber a cultura de trading do banco, te mostrando aonde os próprios sócios do banco, historicamente, achavam que o múltiplo estava puxado, tá? Isso aqui não é um call que o BTG vai fazer um follow-on, o BTG não precisa de capital, antigamente o BTG precisava de capital, hoje o BTG tem excesso de capital, então ele não precisa necessariamente fazer um follow-on, mas um indicativo muito claro de que nesses níveis foram, todas as vezes que eles precisavam de capital e o banco estava operando nesses múltiplos, foram onde eles optaram por fazer um follow-on e vender ações, entendeu? Eu acho que esses dois gráficos, eles tentam ilustrar um pouco qual está sendo a principal dificuldade de você acreditar não, né? De você fazer uma aposta no cenário eleitoral no Brasil. Assim, a gente tem aqui um negócio que a gente gosta de pensar muito, que é, cara, a gente não acha que a gente está sendo bem remunerado por uma eleição possivelmente ruim, assim, eu acho que o mercado ele tem subestimado o tamanho do risco de cauda, assim, virou um negócio que se der uma eleição de direita só tem algo para melhorar, e se der uma eleição de esquerda, as coisas não vão piorar, elas vão continuar sendo o que são, assim, e acho que a gente tem um problema muito grande da dívida para ser resolvido no próximo governo, e eu acho que é difícil. Talvez o mercado vá acreditar de novo no Lulinha Paz e Amor e depois o Lula vai lá e vai rasgar o teto dos gastos como ele fez várias vezes. Mas a gente tem um pouco de dificuldade. A gente acha que no final das contas não existe muita simetria para você apostar num cenário eleitoral benéfico no Brasil, assim, como o Filipão falou, acho que é muito difícil prever, assim. Acho que a gente vive exatamente o cenário oposto do que foi janeiro de 2024, tá? Janeiro de 2024 você tinha múltiplos no Brasil, depois do pacote de fiscal da Haddad, que no final das contas a gente costuma falar que é um pacote de gastos, né? Você tinha múltiplos no Brasil que aguentavam muito desaforo. Agora você foi para outra ponta, assim, onde o Brasil só operou lá em agendas reformistas ou agendas muito boas para ativos de riscos globalmente falando, assim, tá? Do meu lado é isso também. Alex, fizeram uma pergunta se uma exposição, se a gente está olhando farmacêuticas, Eli Lilly, Nordisk, se ele está no radar, se a gente está olhando, a gente já olha, né? Mas quer falar um pouquinho? Sim, sim. Cara, a gente não tem posição, a gente já teve posição short em algumas no ano passado. A gente olha, mas a gente acha que esse setor é meio complicado porque o Trump está na briga com o preço dos medicamentos nos Estados Unidos. Assim, a gente acha que a agenda do Trump esse ano é uma agenda total de affordability. Então ele precisa ganhar o midterm election, a popularidade dele está muito baixa, então ele está com uma agenda de tentar melhorar a vida da classe C, D e E nos Estados Unidos, assim. E essa parte de medicamento ela acaba passando por isso, assim. Então a gente tá ficando meio fora, assim. Acho que todo mundo viu o que aconteceu com a ação da United Health. Tá tudo meio tumultuado nesse setor, assim, né? O Trump falando, inclusive, coisas que dignas de um socialista, né? Falando em colocar cap nos bancos, falando em proibir o investidor de comprar imóveis em alguns lugares. Então, toda essa agenda que bate muito de frente com essa agenda de affordability, a gente está meio fora. Outra pergunta foi da Salesforce, que eles estão olhando, estão falando, pô, que o papel já caiu 40% nos últimos 12 meses. Você tem alguma opinião da Salesforce, Alex? Cara, sim, a Microsoft foi uma das posições que a gente foi aumentando ao longo da queda do mês passado, era uma posição que a gente tinha reduzido bastante, porque o Google tinha dado, a gente tinha trocado por muito Google ano passado, a gente tinha muita Microsoft, ficamos pequeno em Microsoft, compramos muito Google lá pouco antes do meio do ano, o Google andou muito, a gente foi trocando posição, hoje a gente tem uma posição bem menor de Google, uma posição bem maior de Microsoft, então a gente sim foi comprando. No caso da Salesforce, acho que essa é a discussão que a gente mais tem assim na morada nos últimos tempos. É, e antes disso aqui, a gente estava numa reunião de 2 horas falando exatamente sobre esse assunto, tá? A dificuldade é o seguinte, assim, provavelmente esse movimento que está acontecendo dos LLMs, principalmente do Anthropic, ele tem disruptado muita coisa, assim, a gente está até um pouco espantado com a capacidade do Cloud Cowork de fazer algumas coisas, assim, o negócio é realmente chocante, assim, e a gente tem muita dificuldade de acreditar em empresas de software que ela não detém os dados.
no final das contas, qual é o modelo de software padrão? Ele te cobra uma mensalidade para organizar seus dados. O que supostamente o Cloud Cowork está conseguindo fazer, e a gente tem usado para algumas tarefas nossas aqui, ex-gestão, tá? Controle financeiro, por exemplo. E ele identifica até se você coloca todos os dados para ele, pede para ele organizar para você, e ele organiza para você melhor do que uma pessoa organizando o financeiro todo. Ele reconhece padrões, ele reconhece erros, ele te dá conselhos do que fazer. Então, é um negócio que avançou muito mais rápido, acho que todo mundo tinha na conta, assim, tá? Então, nesse caso das empresas de software, que a gente não enxerga que o cara é detentor dos dados, ou que ele tem uma... Nesse modelo de software, onde o cara não é detentor dos dados, onde o cara faz só um tratamento de dados, a gente acha difícil, assim. A facilidade de se fazer um software novo tá absurda, assim. A quantidade de aplicativos sendo criadas, o gráfico é exponencial, assim. O negócio parece o gráfico do Bitcoin na época boa, né? Que o negócio só subia, assim. Então, tá rolando uma revolução muito grande nesse setor como um todo, assim. Então a gente tem um pouco de dificuldade de entender essas empresas que dependem muito desse negócio. Tá? Quando a gente olha a Microsoft, a gente faz um exercício que se esse business de software do cara for começar a sangrar, principalmente o Office, não sei se o quanto vocês viram do Cloud Cowork, mas hoje basicamente se você abrir o Cloud Cowork, falar para ele onde você quer que eles acessem, pedir para ele fazer um modelo de empresa para você, ele faz no Excel. Você não precisa digitar uma linha no Excel. Você fala para ele, eu quero que os dados venham da SEC, eu quero que o modelo seja feito dessa forma, eu quero que você priorize essas premissas, etc e tal. Ele vai fazer para você. Você faz o prompt, ele faz para você, ele mesmo acessa o Excel, ele mesmo faz tudo para você, ele coleta os dados. Quando a gente olha o business de software da Microsoft, a gente acha que isso aí pode impactar 30% do lucro do cara para baixo, 25% do lucro, 20% do lucro, depende do quão rápido você acha que isso acontece. Mas você tem uma parte, que é a parte de cloud, que consegue subscrever essa queda do lucro. Quando você tem uma empresa que é só software, se esse business de fato for disruptado, se você tiver o que a gente chama em tecnologia de killer app, que é o aplicativo que faz você mudar a sua relação com o que você, como se você relacionava antes, tá? Exemplos de killer app, o próprio Uber, assim, era inviável você pensar que você ia entrar num carro de um estranho para pegar um Uber, de repente vê um aplicativo, tua experiência é melhor que o táxi, você vai e aceita e você começa a usar aquele aplicativo e esse aplicativo muda a forma como você se locomove. Então, se você tiver um killer app que vai mudar a tua interação, um negócio que você vai chegar no seu trabalho, você vai abrir seu workstation, você vai sentar, você vai abrir ele e ele vai tomar conta de tudo para você, vai trazer todas as agendas, teus e-mails que são lidos, se você vai pedir um modelo, ele vai abrir o Excel para você e vai fazer um modelo. Eu acho que fica cada vez mais difícil você defender essas histórias de software. Acho que é por isso que as ações caem tanto, tá? Eu acho que o mercado ele costuma superestimar o impacto das coisas no curto prazo. Acho que as quedas estão muito abruptas, os movimentos no mercado esse ano estão muito abruptos e não só em software, tá? A prata, ela decidiu que ela opera mais 14, menos 14, mais 15, menos 15, mais 10, menos 10 todos os dias. Então acho que a volatilidade no mercado como um todo aumentou muito. Foi até um pouco do porquê a gente tirou a posição em ouro, assim, a gente viu esse movimento de ativo subindo, com a vol subindo, e a gente decidiu sair fora, porque normalmente isso corrige com ativo caindo e a vol caindo. Mas a gente tem um pouco de dificuldade de peitar esse movimento em grandes empresas de software, sim, porque, cara, eu não sei se você vai precisar necessariamente de uma empresa para fazer um CRM. Tem um ex-executivo da Amazon que saiu da Amazon, montou uma empresa e ele fez o CRM dele sozinho usando o Claude em 72 horas. Ele acha que ele não precisa de nenhuma empresa de CRM, ele não precisa pagar mensalidade para fazer isso. Então, assim, tá ficando cada vez mais difícil para essas empresas. Assim, elas estão talvez na mira dessa disrupção que vai ser trazida pelo AI. Quer que eu responda as outras ali, Filipão? Tem a do Rafael ali. Cara, A do Rafael que eu ia te falar, por favor. é, Só essa e aí a gente encerra. fechou. Esse efeito circular das empresas, tá? Eu acho que isso rola há muito tempo. É uma discussão que rola há muito tempo. É, no final das contas, o que você tem que, a forma como a gente tenta pensar essa história é o seguinte, assim, essas empresas, elas historicamente, se você, vamos pegar as Big Sevens, tá? Tirando a Meta, elas historicamente são empresas muito conservadoras no capex, assim, tá?
E algumas delas talvez sejam as melhores alocadoras de capital da história, melhor até que os fundos de ações, os ETFs. Eu não sei o quanto vocês acompanham, mas o Google é acionista da SpaceX. Então, assim, o cara vai dar uma outra porrada no negócio que ninguém colocava na conta, que ele estava falando. E que ninguém estava olhando. Então, assim, esses caras, eles, historicamente, eles são muito diligentes com CAPEX e eles são muito bons alocadores de capital, tá? Eles não são maus alocadores de capital. Eu acho que existe uma convergência hoje de do grosso do investimento do mundo está sendo feito em infraestrutura para AI. E você tem poucos fornecedores do mundo. Eu não acho que é uma referência circular que os caras estão montando uma pirâmide entre eles. Mas se você precisa de uma fábrica para fazer chip, só tem a TSM. Você precisa de um bom desenvolvedor de GPU, você só tem a NVIDIA. Aí você tem uma empresa que faz o LLM. Você tem 3 grandes LLMs rodando nos Estados Unidos. Né? Você tem o Grok, o Gemini e o ChatGPT. E o Claude, que é para Enterprise, 4. Então você tem poucas empresas, todos eles fazendo as mesmas coisas, com tamanhos já muito relevantes, assim. Não me parece ser um negócio que a Nvidia faz um contrato com a OpenAI para a OpenAI ter dinheiro para comprar o chip da Nvidia. A Nvidia não tem chip para vender, pessoal. A Nvidia ela cancelou o lançamento do chip dela, que a gente da placa de vídeo dela que a gente usa para em casa, para o computador de casa. Se vocês tiverem filho aí, o computador gamer do filho, ela cancelou porque ela não tem capacidade de produzir, ela não está conseguindo memória, ela está guardando memória para produzir data center. Então, assim, eu entenderia se você tiver essa preocupação com a referência circular do dinheiro, aqueles gráficos bonitos que parecem até aquele slide do Delanhol na época da Lava Jato, que mostrava o Lula no meio, vários virou meio um gráfico parecido com aquele ali, se você não tivesse uso, tá? Eu acho que o que mata esse argumento de que elas estão tentando criar uso para o produto que elas estão vendendo é que quando você teve a dot-com bubble, que um dos maiores hypes foram as empresas de fibra, naquela época, quando estourou a dot-com bubble, 7% das fibras passadas estavam sendo usadas. Quando você fala em chip, 100% está sendo usado, não tem chip. Eu acho que muitos de vocês já se depararam com a mensagem no ChatGPT, Gemini, ou seja, qualquer um que você olha que eu não consigo mais, você não pode mais fazer essa pesquisa porque estourou tua capacidade de pesquisa no dia. Então, assim, a gente está no momento onde falta capacidade, não no momento onde sobra capacidade, tá? Então não tem muito porquê esses caras ficarem querendo criar demanda, porque a demanda está aí. É só eles estão com outro problema, na verdade. Eles estão com o problema de não conseguir atender toda a demanda que eles têm. Assim, tem fila de espera na Microsoft, tem fila de espera no Google, tem fila de espera na Amazon. Eles não estão conseguindo atender a demanda. É justamente o problema contrário. Assim, a gente está num ponto do ciclo que está no outro extremo. Assim, a gente está na nossa cabeça, a gente está muito no começo desse ciclo. A gente nem chegou na aplicação final, né? Porque tudo isso, a aplicação final, você ter o robô, né? O robô que vai conseguir fazer atividades para você no lugar das pessoas. Pô, vai numa fábrica e vai ter o robô lá parafusando uma roda, vai ter o robô para operar alguém. Então, assim, a gente nem chegou na fase final disso aí. A gente está no começo, que é, perguntar para o ChatGPT qual a capital da Suécia. A gente não está num negócio que é um uso no limite do que esse negócio vai chegar, assim. Então, a gente tá muito mais preocupado em estar nos cavalos certos, nas empresas que vão estar ali, do que ficar preocupado se tem co-investimento, etc. Eu acho que o co-investimento ele faz parte, assim, não dá para essas empresas desenvolverem tudo, senão elas vão perder o foco. A Microsoft ela está tocando um negócio de data center, ela está tocando o legacy business dela que é um negócio de software, e ela tem uma participação na OpenAI que é a forma que ela tem de acessar o LLM. Então ela já está, a gente está no estágio onde eles estão tentando ver quais são as melhores formas de você alocar capital, e talvez a melhor forma de alocar capital não seja você produzindo chip. O Google tenta produzir um chip próprio faz tempo, a Amazon tenta produzir um chip próprio faz tempo, a Microsoft já tentou, a Apple já tentou, e o GPU, você tem ASICs muito bons, que são o TPU do Google, o ASIC da Amazon também parece ser muito bom, os primeiros testes indicam que é um chip muito bom, mas o GPU você não conseguiu. Então por que você vai ficar na briga de ficar gastando dinheiro ao invés de você investir numa empresa que já faz isso? Então, eu acho que boa parte desses investimentos, eles estão acontecendo um pouco por isso, assim.
Não faz sentido a NVIDIA só vender chip e parar de fazer o que ela faz para criar um LLM. Então, tem algum co-investimento na OpenAI. Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Faz sentido o Google investir na SpaceX? Há 5 anos atrás não fazia sentido. Agora o cara parece como o maior gênio do planeta Terra. Então, assim, esses caras, eles pensam muito adiante. Assim, eles estão pensando, jogando o long run, a corrida, a maratona, e o mercado, às vezes, fica muito nas corridas de 100 metros, assim, mas não me parece, assim. E vale lembrar, assim, nenhum dos cheques são cheques completamente bizarros, completamente absurdos. O único cara que, das coisas que a gente olha aqui, que está fazendo de fato cheques absurdos, que ele não tem de onde tirar esse cheque, é a Oracle, que são as contas que a gente passou para vocês ali. Ó, turma, obrigado. Obrigado a todos. Encerramos o call aqui hoje. Muito obrigado pela participação, pelas perguntas. Nos vemos mês que vem. Qualquer coisa, estamos à disposição. Fundo disponível na plataforma da XP, no BTG. Lembrando que no BTG nós temos o fundo de previdência. Obrigado, bons Obrigado, negócios. pessoal. Bom final de semana a todos.